Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 11, versículo 13. Marcos 11, versículo 13. Irmãos, nesses dias o Senhor tem nos chamado para romper em fé. Nós romper em fé, irmãos, não é só no momento que a gente está passando por um grande momento difícil, não. É nas pequenas e nas grandes coisas. É todo dia. É em todo momento. E nesses dias, Deus tem ministrado tanto no meu coração, irmãos, que nós temos que ser um povo que vive em fé. Porque só aquele que tem fé, ele consegue alcançar grandes coisas no Senhor. E como Deus tem falado ao meu coração para ensinar para a igreja, um princípio de fé tão importante, irmãos. E esse princípio, eu queria passar para os irmãos essa noite sobre crer e falar. A palavra de Deus diz que nós cremos com o coração, mas nós falamos com a boca, amém? E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Quantos aqui querem nesses dias começar a ver coisas grandes acontecendo na sua vida? Diga amém. Então, irmãos, não perca um só momento dessa palavra. Porque é um princípio para você ser vencedor segunda a domingo. De segunda a segunda. Para você viver em fé. Amém? É um princípio muito importante. Aqui em Marcos 11, 13, Jesus ensina ele. Diz assim. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amém? Aleluia. Irmãos, essa passagem fala do momento que Jesus teve fome. Jesus, ele teve uma necessidade. E ele vê um pé de figueira. E ele foi até lá apanhar um figo para ele comer. Mas não havia nada para se apanhar ali. A necessidade de Jesus naquele momento não podia ser suprida. Porque não havia nada ali para apanhar, para se comer. E a Bíblia fala que não era tempo de figos. Não era tempo. Como que Jesus esperava colher algo ali daquela árvore? Não era tempo. Aqui está um princípio muito importante. Essa figueira, ela estava dizendo algo para o Senhor. Ela estava falando: olha, você está tendo uma necessidade, fome, mas eu não posso te dar nada. No original, esse texto, Jesus responde, diz assim: Jesus responde à figueira. Jesus dá uma resposta para ela: nunca mais você vai dar fruto. Nunca mais. E a palavra de Deus diz que Pedro, no outro dia passando, ele observou. Falou: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Aí Jesus olha para eles e fala assim: tendes fé. Esse texto fala de fé. Eu e você temos problemas, momentos, situações que falam conosco. Se você está enfermo, essa enfermidade, essa doença está te dizendo algo. Aquela conta que você tem para pagar
está te dizendo algo. Aquele problema que você tem para resolver está te dizendo algo. Como a figueira estava dizendo para o Senhor, daqui você não vai tirar nada, porque não tem nada para te dar. Mas a questão é, o que você está falando para esse problema? O que você está respondendo para esse problema? E Jesus, ele ensina aqui para nós que nós precisamos falar. E ele fala para os discípulos, tendes fé. Olha, vocês estão precisando aprender sobre fé. Vocês precisam aprender sobre fé. Crer com o coração e falar com a boca. Isso é fé. Amém? Então existem situações na sua vida que estão falando algo para você. E que você precisa dar uma resposta para essa situação. Amém? Qual é a situação na sua vida que está falando algo para você? Está dizendo para você, você não pode, você não consegue, eu não tenho nada para te dar. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai pagar essa conta. Essa enfermidade não vai sair. Situações nos dizem algo, nós precisamos responder a elas. Amém, irmãos? Nós precisamos responder a elas. A fé não é um pensamento positivo. Tem gente que pensa, eu tenho muita fé. Mas a fé não é um pensamento positivo. Não, irmãos. A Bíblia diz que a fé é crer e falar. A fé é crer e falar. Tem pessoas que têm o desejo de ter um carro. Eu quero ter um carro. E ela fica com um pensamento positivo. Eu vou ter um carro, eu vou ter um carro, eu vou ter um carro no pensamento dela. Mas ela não fala para a situação. Ela não fala para a situação que ela precisa de um carro. Eu já tomo posse do meu carro. Eu já tenho meu carro. Quando Deus criou o céu e a terra, lá em Gênesis 1, presta bastante atenção. Porque Deus, ele faz as leis e ele não quebra as leis que ele faz. Quando Deus, ali em Gênesis 1, diz que a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nada tinha acontecido. O mundo não tinha sido criado. Mas em Gênesis 3, diz assim: e disse Deus, haja. Não foi assim? E disse Deus, façamos. O próprio Deus, ele nos ensina que quando você abre a sua boca e você profere a palavra de vitória, e você começa a declarar, a confessar aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, aquilo vai acontecer. Irmãos, eu vejo que o Espírito de Deus tem pairado sobre a sua vida. O Espírito de Deus tem pairado e Ele está ali torcendo por você para que algo aconteça, para que a sua vitória venha, para que a cura venha, para que o milagre venha. Ele está pairando, mas está havendo uma necessidade de você posicionar e confessar com a sua boca, como Deus fez em Gênesis 3, haja luz, façamos o homem, façamos. Ele disse a situação. A terra que era sem forma e vazia. E as coisas começaram a ser criadas através da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele está pairando sobre as nossas vidas. Mas nós, como povo de Deus, temos que colocar a nossa fé em ação. Como que a fé, ela é colocada em ação através de você crer e falar.
Tem um versículo que diz: eu criei com o meu coração e confessei com a minha boca. Amém, irmãos? Talvez você precise de uma cura. Pastora, como que eu vou exercer esse princípio de fé? Eu preciso de uma cura. Como eu vou me posicionar? Você vai começar a declarar, vai crer: estou curada. E vai começar a declarar todo momento: está doendo, eu estou curada. Em todo tempo você começa a declarar que você está curada. Não pensar, mas confessar com os seus lábios. Amém? Se algo, você precisa que algo aconteça, há necessidade de algo, você começa a declarar aquela situação, você responde a ela, conforme a palavra de Deus. E as coisas começam a ser criadas, a acontecer na sua vida. Teve um momento que Jesus estava no mar, chamou os discípulos: vamos para o outro lado do mar. Os discípulos entraram no barco. Veio uma grande tempestade, Jesus estava dormindo. E os discípulos ficaram desesperados: será que Jesus não está vendo que nós vamos morrer? Olha o que nós estamos passando. E aí eles foram lá em Jesus e falaram para Jesus: Jesus, acorda. O Senhor está aí dormindo, nós estamos quase morrendo. Jesus levantou. Jesus foi até a proa daquele barco. Sabe o que ele disse? Ele não ficou pensando. Porque Deus, irmão, só de pensar, piscar um olho, tudo está nas mãos dele, ele tem poder para tudo. Mas ele disse para o mar: aquieta-te, ó mar. Não foi isso? E quando ele acabou de falar isso para o mar acalmou. E ele olhou para os discípulos dele e disse: vocês precisam ter fé. Por que vocês, em outras palavras, por que vocês não mandaram o mar se acalmar? Vocês estão entendendo isso? A fé, irmãos, é crer com o coração e falar com a boca. Confessar, declarar: eu sou mais que vencedor. Estou curada. Eu tenho vida. Eu tenho alegria. O que tem te faltado, você declara diante do Senhor. Vamos abrir em Romanos 4,17. Romanos 4,17 explica bem o que é a fé. Romanos 4,17. Diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha só. Aí começa a falar de Abraão, de uma pessoa, o pai da fé. Ele estava falando: Abraão, eu te constituí pai das nações, porque você é um homem de fé. Você é o pai da fé. E ele fala: olha, fé é aquilo que chama à existência aquilo que não existe. Quando você abre a sua geladeira, ela está vazia, você começa a chamar à existência aquilo que não tem lá dentro. Quando você olha para o seu armário e ele está vazio, você começa a chamar à existência aquilo que não existe. Seja qual for a sua necessidade, você tem que aprender a chamar à existência aquilo que não existe. Abraão, o pai da fé, ele era assim. Vamos abrir em Hebreus, e nós vamos ficar aqui no livro de Hebreus, um pouquinho para frente. Vocês vão entender como é importante a gente falar.
Tem Bíblia que está dizendo assim, que chama as coisas que não são como se já fossem. Hebreus 11, versículo 1. Nós vamos trocar a palavra fé pelo significado da palavra fé. O significado da palavra fé é chamar as coisas que não são como já se fossem. Então, toda vez que falar fé, eu vou falar o significado dela, para você entender. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é agora a fé eu vou trocar sobre chamar. Ora, chamar à existência as coisas que não são como já se fossem, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, chamar à existência, ora, chamar à existência as coisas que não são, que não existem, como já se fossem, é a certeza das coisas que você espera e os fatos que ainda você não consegue ver. Estão entendendo, irmãos? Hebreus 11, versículo 6. De fato, chamar a existência das coisas que não são, como já se fossem, sem chamar a existência das coisas que não são, como já se fossem, é impossível agradar a Deus. Sem você chamar a existência, sem você confessar, sem você falar aquilo que você não tem ainda, como se já se tivesse, é impossível agradar a Deus. Você precisa chamar, você precisa declarar, você precisa confessar para agradar a Deus. Estão entendendo, irmãos? Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38 diz assim: todavia, o meu justo viverá por chamar as coisas que não são como já se fossem. Amém? Quantos querem viver? Então começa a confessar e a declarar aquilo que você sonha, os desejos do teu coração, aquilo que você tem buscado. Está lá lavando as louças, começa a chamar a existência. Ô Senhor, minha máquina de lavar, já tomei posse. Minha máquina de lavar, ai Senhor, ela é linda. Ah Senhor, vou colocar as roupas lá e eu vou ter mais tempo, Senhor. Começa a declarar: o Senhor já me deu, já é minha. Eu não sei como, o Senhor vai enviar alguém para me dar, o Senhor vai tocar em alguém, o Senhor vai usar alguém, o Senhor vai me dar condição, mas algo o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor já me deu. Começa a chamar a existência aquilo que não é, como se já tivesse acontecendo. Eu quero uma moto, Senhor, a minha moto, ela é vermelha, ela é tal ano, ela é assim, assim, assim. Começa a trazer existência. Descreva a sua moto para o Senhor. Descreva o seu carro para o Senhor. Está na rua, está declarando. Está em casa, está declarando. Fala: eu já tomei posse. É meu. Só estou esperando chegar na minha porta. Isso é confessar com os lábios. Mas não fala da boca para fora. Tem que crer com o coração. Hebreus 4, 2 a 3. Hebreus 4, 2 a 3. Vamos trocar a palavra fé pelo significado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada
pelo chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do século. Irmão, tudo que você precisa no Senhor já está concluído. Já está feito. Já está feito. E aqui está falando, olha, a palavra foi anunciada. A boa nova que você pode no Senhor já foi anunciado. Mas eles não deram ouvido. Não ouviram o que a palavra estava dizendo a respeito da fé. Você pode tudo no Senhor. Senhor, irmãos, Ele está desejoso em te abençoar. Mas você precisa declarar com a sua boca e confessar ao Senhor. Crie, por isso falei. Davi falava muito esse versículo. Crie, por isso falei. Se você crê, você pode falar. Se você crê, você pode declarar a sua casa. Você pode declarar os seus móveis. Irmãos, um dia, muitos anos atrás, eu fui com meu esposo numa loja comprar o berço das meninas. 2 berços, que elas iam nascer. E eu tinha um sofá em casa muito velho, muito antigo, tinha sido da minha sogra, passou para mim, já tinha muitos anos. E muito antigo. E eu peguei esse sofá pela fé, declarei que Deus ia me dar outro e joguei ele fora. Quando meu esposo chegou, já tinha sido jogado fora. Falei, Senhor, o Senhor vai me dar outro sofá. E a gente foi nessa loja comprar esses berços, irmãos. E o dinheiro só dava para o berço das 2 meninas, era 2 berços. E eu lembro que eu sentei no sofá azul e eu falei pro meu esposo assim, falei para ele, esse sofá é meu. Ele olhou assim e falou, não dá para nós comprar. Eu falei, não dá, mas nós vamos voltar e vai levar ele. Esse sofá aqui é meu. Era 2 poltronas e um de 2 lugares, muito bonitinho. Sentei e falei, esse sofá é meu. Tomei posse. Falei com tanta certeza no meu coração, nós não tínhamos condição nenhuma de comprar aquele sofá. Irmãos, e passou alguns meses. E meu esposo foi lá na loja, ele ligou para mim e falou assim, aquele sofá está aqui te esperando, só que agora ele está a metade do preço. Porque ele estava lá, né, de amostra, né? E ele está pela metade do preço. Você quer ele? Que eu tinha mandado ele comprar umas cadeirinhas, né? Deus tinha abençoado, dava pra gente comprar umas cadeirinhas. Ele falou, e o sofá que você sentou tá aqui. Quer levar ele? Eu falei, traz ele é meu, traz ele. Deus segurou ele pra mim. Então, assim, a fé, a gente tem que falar. Tava lá, ninguém comprou, a coisa mais bonitinha. Ninguém tinha comprado. Papai do céu guardou ele lá para mim. Ela falou que é dela, então é dela. Irmãos, nós temos que declarar. Só que a gente não vai sair aí, pôr na mão no carro dos irmãos e falando, esse carro aqui é meu. Né? Não vamos fazer isso não. Deixa o carro do irmão lá. Amém? Porque isso é exagero. Mas você pode declarar o seu carro, a sua casa, o ano, a cor, a maneira que você quer. O Senhor te dá. Amém, irmãos? Desde que você não coloque a mão em coisas que já tem dono, né? Que foi Deus que deu para os irmãos, né? Irmãos, Deus dá. Eu lembro que tinha irmãos que davam carona para a gente vindo da igreja. E eles davam carona para a gente num Corsa. E a gente gostava, eu achava tão gostoso, confortável aquele carro. E eu falei pro meu esposo, Deus vai dar um Corsa para nós. O primeiro carro nosso, agora que a gente comprar, vai ser um Corsa. E a gente declarou isso. Um dia eu estava dentro do carro, assim, de repente eu olhei pro meu esposo e eu declarava todo dia, ele também.
Eu olhei para ele, eu vi ele dentro de um carro preto, de um Corsa preto. Olhei assim, nós estávamos andando no Logos, né? Eu assustei, falei para ele, já eu te vi dentro de um Corsa preto. E ele falou, mesmo? Falei, mesmo? E Deus nos deu, irmãos, né? A gente comprou um Corsa preto, zerinho, naquela época. Deus nos deu. Por quê? Se eu tivesse pedido outro carro, Deus tinha dado. Se eu tivesse confessado e declarado, Deus tinha dado. Irmão, nós podemos tudo no Senhor, mas nós precisamos abrir a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Amém? Não importa, irmãos, o que você deseja, seja grande ou pequeno, o Senhor pode na sua vida. Lembra que eu disse que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas não havia nada acontecido ainda, enquanto Deus não falou. E disse Deus, haja luz. O próprio Deus te ensinou como você deve fazer. Davi um dia escutou o gigante dizendo algo para ele, o tal de Golias. E o gigante ficava xingando ali, chamando ali para a guerra. Davi escutou. Quem lembra o que Davi respondeu para o gigante? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se Davi tivesse ficado calado, pensando, eu tenho Deus, Deus vai me dar. Fosse lá, catasse as pedrinhas e jogasse as pedrinhas sem falar nada, será que ele tinha conseguido matar o gigante? Sabe por que ele não tinha? Porque primeiro a gente tem que crer e depois a gente tem que falar. Ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, nós precisamos aprender a confessar. Nesses dias Deus tem falado tanto comigo. Eu falei para meu esposo, o dia inteiro Deus fica, ensina a minha igreja. Ensina a minha igreja, eu estou pronto para abençoar. Irmãos, eu falo de coisas que eu vivo. Eu vivo toda semana, o meu esposo isso. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele agrada daquele que tem fé. Nós cantamos aqui, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, não pode agradar o Senhor. Quem não tem fé não agrada o Senhor. E fé é chamar à existência as coisas que não existem. É trazer a existência, é trazer à vida aquilo que ainda você não tem, aquilo que você ainda não possui. Não só na vida material, mas na vida espiritual, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Imagine você me convidar para jantar na sua casa. E você põe uma mesa maravilhosa, linda, perfeita, tantos pratos, tantas coisas gostosas. E eu fico lá olhando e não tomo iniciativa para comer. E você olha para mim e fala assim, pastora, pode servir. E eu olhar para você e falar assim, eu estou esperando você colocar na minha boca. Por que você não coloca na minha boca? Estou esperando. Nós fazemos isso com Deus. Ele diz que Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e nos faz transbordar. Só que a mesa está preparada, só que a gente está assim para Deus, Senhor, põe na minha boca, põe na minha boca. E o Senhor está falando, não, é para você se servir. Essa mesa é para você se servir. Tem coisas que estão paradas, não é porque Deus não quis liberar na sua vida, é porque você não quer se servir. Nós precisamos nos servir. Imagine que você vai lá aquele lugar lá que eles estão construindo, aqueles apartamentos, como que é o nome? Condomínio o quê? Vila Burguês? Imagine que você vai lá e olha uma casa lá. E aí você vai e fecha o contrato lá. Não tem nada construído ainda. Eles te dão só o papel com o desenho da casa. Eles te dão o papel com o desenho do apartamento.
Você comprou, não comprou? É seu, mas você está só com o desenho do apartamento, ele não está construído. Aí você chega lá na casa dos seus parentes e fala, comprei um apartamento. E eles falam para você, deixa eu ver. E aí você vai e fala, não tem jeito de eu te levar lá, porque não está construído ainda, mas é meu. É assim as coisas espirituais. Você tem um papel que é a palavra de Deus. E esse papel está dizendo que é seu. Esse papel está dizendo que a casa é sua, que o carro é seu, que a moto é sua, que a saúde é sua, que a bênção é sua, que tudo que você precisa é seu. Você tem um papel. Você tem o testamento que diz que é seu. Mas você não tem como mostrar para os seus parentes ainda. Você não tem como mostrar para as pessoas ainda. Mas é seu. E quando chegar o momento certo, você vai mostrar para as pessoas: o Senhor me deu. O Senhor me deu. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora eu quero que você pense naquilo que você mais deseja hoje. Você tem um testamento disso. É seu. Você ainda não pode mostrar, você ainda não pode usufruir ainda, porque não está pronto, mas é seu. Amém? Toma posse dessa palavra hoje e começa a praticar hoje ainda isso na sua vida. Começa a praticar o confessar a palavra. Começa a praticar, confessar que aquilo que você deseja, o Senhor já te deu. Abra sua boca e fale. Irmãos, vai começar a crescer uma esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele creu. Deus falou para ele, você vai ser pai de nações. Ele falou, eu não posso ter filho. Como que eu vou ser pai de nações? Não havia esperança, mas ele creu. Ele creu. Creia com seu coração, confesse com a sua boca. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. É seu. Eu vejo que Deus, Ele está sedento em nos abençoar. Uma vez eu vi um pastor contar que ele tinha muita intimidade com Deus. E ele contou que um dia, das poucas visões que ele teve com Deus, ele viu Jesus aparecendo, se aproximando, não viu o rosto, mas ele viu, uma forma de luz aparecendo. E Jesus vinha falar algumas coisas para ele a respeito do confessar, a respeito de declarar a palavra, a respeito de ensinar a igreja. E ele, tentando ouvir o que Jesus falava, apareceu um demônio em forma de um macaco desse tamanho. E esse demônio ficava... E ele tentava ouvir o que Deus falava, mas o diabo não deixava. E ele tentava ouvir, mas o diabo não deixava. O diabo ficava gritando. E aí ele pensou, se Jesus é Jesus, por que ele não cala a boca desse macaco? Porque eu quero ouvir a revelação que Deus tem para mim. Por que ele não cala a boca desse macaco? Ele não deixa eu ouvir nada. E aí ele pensando, aí de repente ele olhava para Jesus, Jesus não fazia nada. Aí de repente ele falou, Satanás, sai em o nome de Jesus. O diabo abaixou a cabeça e saiu. Aí Jesus falou para ele, se você não tivesse falado para ele sair, eu também não ia fazer isso. Sabe por quê? Porque eu te dei toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Deus nos deu toda a autoridade. Ele te deu toda a autoridade. Ele não vai quebrar as leis que Ele constituiu.
E nós temos que aprender a ser um povo vencedor. Irmãos, eu tinha tanta coisa para me falar. Mas eu vou encerrar aqui, mas eu vou continuar falando, porque Deus está mandando eu falar sobre isso. Eu e o pastor, nós vamos falar, nós vamos bater muito nessa tecla de crer e confessar. Sabe por quê? Porque nós queremos ver vocês mais que vencedores. Tem coisas que se você não falar, Deus ele não vai falar por você. Porque Ele já te deu autoridade para isso. Vamos ficar de pé? Aleluia. Quantos entenderam que é fé? Chamar à existência aquilo que não existe. Como que você vai chamar? Declarando com seus lábios, crendo com seu coração. Feche os seus olhos. Pai amado, Senhor, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, sem fé é impossível agradar o Senhor. E nesses dias o Senhor tem nos chamado, Senhor, a romper em fé, de fé em fé, alcançar, Senhor, as grandezas do Senhor. Senhor, é todos os dias o Senhor tem nos chamado, que nós possamos romper em fé, Pai. Que nós possamos chamar à existência as coisas que não existem. Senhor, que nós possamos crer com o coração, confessar com os lábios, crer e falar. Oh, Pai, nos leva a esse nível, nos leva ao nível de conquista, ao nível de fé. Senhor, nos leva, que nós possamos, Senhor, agradar o Teu coração com a nossa fé. Trazer à existência aquilo que não existe, Pai. Oh, Deus, o Senhor sabe o que esse coração deseja. O Senhor sabe o que esta vida deseja. Quantas coisas têm passado, quantos sonhos têm sido apagados. Quantos sonhos, Senhor, têm sido, Senhor, deixado de lado. Porque, Senhor, Teu filho, a Tua filha esqueceu como usar a fé. Esqueceu, Senhor, como colocar a palavra de vitória ativa, crendo, agindo, falando, confessando, tomando posse, trazendo a existência, declarando pela fé, através da Tua palavra, Senhor. Nos ensina a plantar a fé, Pai. Nos ensina, Senhor. Aleluia. Quem planta fé, colhe milagres e vê o impossível acontecer. Se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer.